escolhido para semear, pregar o teu amor. Povo de Deus, a paz do Senhor, aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo e irmão em Cristo, o pregador Roferson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Eu convido você a estar conosco até o final desse vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Muito bem, chegamos agora à lição de número 10 do segundo trimestre de 2020. O tema da lição de hoje é a intercessão pelos Efésios. É importante lembrar que nós estamos estudando a respeito da revista que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós falaremos a respeito então da intercessão pelos Efésios feita pelo apóstolo Paulo. A nossa lição então ela tem um texto áureo que está em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 15, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática, ou a verdade a ser praticada, vai dizer que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos pelo poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa é a verdade a ser praticada. Nós devemos sim interceder pelos eleitos de Cristo, aqueles que entregaram a vida para Jesus, interceder para a igreja, para que venha cumprir então esses propósitos, né? E vamos falar um pouquinho a respeito disso na aula de hoje. Nós temos também a leitura diária, que é de segunda a sábado, que são indicações de textos que o comentarista coloca para nós, que está sempre dentro do conteúdo aqui da aula a ser ministrada. É importante com que nós temos o hábito da leitura, da meditação, um devocional diário em cima da palavra de Deus a cada dia, e a Escola Bíblica Dominical nos dá também então esse incentivo e essa motivação através deste conteúdo. A leitura bíblica em classe vai estar em Efésios capítulo 3, versículo do 14 ao versículo 21. Sempre recomendo, meus amados irmãos, com que você faça essa leitura coletiva juntamente com toda a sua classe. É um texto bastante profundo este, e com certeza, feita a leitura, os alunos vão estar participando, eles ficam mais animados, integrados quanto a isso, e também, com certeza, isso vai ajudar no andamento da sua aula. Faremos também aqui, a lição é dividida em 3 objetivos específicos e também em um objetivo geral. E esse objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento da restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os objetivos específicos, lembrando que é um objetivo para cada tópico sendo apresentado na lição, onde o primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro, que é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, é um texto maravilhoso. Nós temos aqui uma lição com conteúdo realmente com uma boa profundidade. E nós temos que ter também ali aquela questão de levar a nossa classe, levar os nossos alunos a sair dessa aula diferentes, transformados pela palavra de Deus e vindo a praticar os conteúdos e os objetivos aqui destacados. Vamos então agora à nossa lição. É importante lembrar que a nossa lição ela também é dividida em 3 tópicos. Nós falaremos no primeiro tópico sobre corroborados com o poder do Espírito, no segundo, arraigados em fundamentos em amor, e no terceiro, a respeito a bênção de Deus excede o pensamento humano. Nós podemos e lembramos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, um pouco antes, na lição passada, ele falou a respeito dos mistérios revelados, né? A unidade do mistério revelado a ele. Agora o apóstolo Paulo ele vem então fazendo uma oração
uma intercessão pela igreja de Éfeso, e aqui tem um conteúdo que faz com que nós também pegamos como exemplo essa oração para estar orando, não apenas para o meu irmão, para a minha irmã, mas para toda a igreja em si, porque a igreja como toda ela carece da oração e da intercessão dos santos. No Interagindo com o Professor vai dizer assim: a lição que estudaremos nessa semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades dele tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as nossas causas àquele que tudo pode. É importante sempre entender que interceder é se colocar no lugar da pessoa. Aquele que intercede tem empatia e se coloca no lugar daquele a qual ele está orando. Quando você for orar por alguém, insista na oração, persevere na oração, pegue a causa daquele irmão a qual você está intercedendo como se fosse sua. E Deus com certeza irá te recompensar. O apóstolo Paulo aqui nos dá o exemplo, mas o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando nos ensinou a orar, ele ensinou também a interceder. Ele que hoje é o nosso sumo sacerdote e aquele que nos intercede, né, justamente ali perante Deus. Ele é o nosso maior intercessor. E nós como cristãos, como imitadores, aqueles que seguem os passos de Cristo, temos que ser intercessores também. A introdução vai dizer: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Então, meus amados, minhas irmãs, nós temos aqui um conteúdo que com certeza vai fortalecer e renovar a fé de muita gente. Tópico de número 1, corroborados com o poder do Espírito. Subtópico de número 1 também, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória a Deus, ou seja, a respeito da glória de Deus. Paulo faz uma oração confiante a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Algo que eu posso ver na oração de Paulo aqui é que Paulo ele inicia, ele sabe a quem ele está orando. Ele está orando justamente aquele que é o possuidor das riquezas da glória. Ele está falando diretamente com aquele que faz, aquele que pode fazer, aquele que tudo criou. E nós temos que apresentar a Deus as nossas orações. É Deus quem pode tudo, é Deus quem pode nos fornecer, né? Nós temos, acompanhamos ali algumas pessoas que as suas orações são voltadas a terceiros, para que aqueles terceiros lá venham interceder perante Deus. Mas nós temos o próprio Deus aqui, a qual nós temos hoje a liberdade de entrar no Santo dos Santos e apresentar a Ele a nossa oração e interceder pelos nossos irmãos. Nós também somos conhecidos como o sacerdócio real. E o sacerdote é aquele que intercede, na verdade, entre as pessoas e a Deus. E nós temos que interceder pelos nossos irmãos. E eu consigo ver aqui também que a oração de Paulo ela tem propósito. As nossas orações precisam ter propósito. Nós precisamos fazer orações que tenham propósito e que venham fazer então com que a gente tenha um direcionamento do que pedimos a Deus. Aqui diz então que o propósito de Paulo é que Paulo pede para que a igreja seja fortalecida em poder ou com poder. O segundo propósito é que ela seja habitada por Cristo. E com o terceiro, com que ela compreenda o amor divino. E quarto,
que ela tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha que interessante, Paulo aqui está pedindo um crescimento espiritual para a igreja, está pedindo justamente para o Rei da Glória, para quem pode estar respondendo, né? E pode estar então fornecendo todo esse crescimento espiritual. Paulo é que sabe que a igreja, tanto a igreja individual como a igreja no coletivo, ela necessita de um revestimento que vem do alto. É somente através da graça de Deus, através das bênçãos de Deus, que nós possamos então vencer as hostes infernais da maldade. Então, o segundo subtópico vai falar a respeito do fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Aqui o apóstolo Paulo, então, quando ele pede a Deus para fortalecê-los com poder, é justamente quando eu vou corroborar, vestir, né? Como nós vemos em Efésios, capítulo de número 6, onde fala a respeito das armaduras de Deus. É justamente isso que o apóstolo Paulo ele está pedindo, para que essa igreja ela seja vestida de todo o poder de Deus. É justamente vestida do poder de Deus, com que ela está pronta, com que ela possa suportar as dificuldades, adversidades, para que ela possa então ali estar blindada contra o pecado, contra os falsos ensinos. E Paulo pede então que essa igreja ela seja vestida e revestida então com o poder que vem do alto, com o poder que vem de Deus. Porque sem este revestimento nós não poderíamos suportar as tamanhas dificuldades, as tamanhas provações e as tamanhas aflições que vêm sobre a nossa vida, e as tamanhas tentações, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e também é aquele que nos auxilia para que nós possamos então cumprir os propósitos de Deus, a missão de Deus para as nossas vidas. Subtópico 3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa a habitação permanente, em propósito a habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que em Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mais uma vez, vamos colocar em ênfase, isso não quer dizer que Cristo não habitava na igreja em Éfeso, que Cristo não estava ali presente. Sim, Cristo estava presente. Mas Paulo ele pede com que essa habitação ela venha a ser renovada, com que essa habitação ela venha a ser permanente, não apenas algo temporário, como alguém que aluga uma casa por uma temporada e depois sai, mas não, que Cristo venha habitar permanentemente na vida então dos irmãos de Éfeso. Algo importante também que nós precisamos ver é que tanto no fortalecidos com o poder, quanto no habitados por Cristo, Paulo intercede para que isso seja renovado a cada dia, que haja uma renovação diária. E quando se fala de habitados aqui, quando nós nos dizemos ser habitação do Espírito Santo de Deus, e quando a Bíblia diz que assim nós somos, é importante que ele habita em nós. E aquele que habita é aquele que tem liberdade. A liberdade para mexer na casa, tirar as coisas do lugar e deixar com que tudo esteja conforme ele fique confortável. É importante com que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, ele tenha liberdade na sua vida para mexer naquilo que for preciso, para que ele seja confortável e que para ele possa viver de uma forma permanente. Nós temos que ser habitação de Deus, ser casa de Deus, e então deixar com que ele tenha todo o domínio sobre a nossa vida. Temos que ser então fortalecidos com o poder
e também habitados por Cristo, porque aquele que é o nosso Deus, aquele a quem Paulo se refere e faz essa oração, que é o Deus das riquezas da sua glória, que é o Rei da glória. Então tá, meus amados, tópico de número 1 foi esse. Agora vamos ao tópico de número 2. Muito bem, agora o tópico 2 vai ter como tema arraigados e fundados em amor. O amor é uma mensagem central do Evangelho. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Meus amados, é importante lembrar também que esse é um dos objetivos principais aqui então da nossa aula, com que os nossos alunos não apenas entendam, mas exercite esse amor de Deus. Temos que levar eles a sair dessa aula com o coração ardendo, com a chama queimando e ardendo para colocar em prática o amor de Deus. Não basta nós apenas entendermos e falarmos que amamos a Deus e que entendemos o amor de Deus e nós não colocarmos em prática. Então, subtópico 1, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado em amor. O amor é a maior característica de um discípulo de Jesus. Assim como Jesus, ele viveu toda a sua vida em amor, porque Deus é amor, a igreja precisa ser arraigada e fundamentada e fundada no amor. A igreja precisa manifestar o amor de Deus às pessoas. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos que manifestar o amor de Deus a toda criatura, a toda a humanidade. Então, e o apóstolo Paulo então faz essa oração aqui, né, para que Deus faça com que a igreja viva e seja arraigada e alicerçada no amor. Ali usa uma analogia aqui a respeito da parte do arraigado e também na parte aqui do alicerçado. Ele usa uma ilustração, por exemplo, de uma árvore. Ela precisa ser plantada em amor, ela precisa estar ali plantada em amor. E quando usa a situação do alicerçado ou fundamentado, usa a situação de um edifício, porque ela precisa estar fundamentada no amor. E no amor é o Senhor Jesus. A igreja precisa estar fundamentada em Cristo, fundamentada em amor. A maior característica de um discípulo de Jesus é justamente o amor. Segundo, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma palavra bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a glória humana não pode mensurar o amor de Deus. Agora o apóstolo Paulo ele fala daquilo que nós já começamos a falar, né, que a igreja ela precisa ser arraigada e fundamentada no amor. E ele fala também aqui a respeito da dimensão do amor de Deus, né, que é um amor que não dá para a gente estar descrevendo a respeito deste amor. Então o uso dessas expressões que o apóstolo Paulo ele usa aponta para a vastidão do amor de Cristo. É um amor que não tem como comparar. É um amor que não tem como descrever. É um amor que não tem como mensurar. É um amor tão grande, porque Deus, no caso, amou o mundo de tal maneira, de uma forma inexplicável, que deu o seu único filho para que todo aquele que crê
não pereçam. Ou seja, Deus não disse apenas que amava a humanidade. Então, através de uma ação de dar o seu Filho pela humanidade, ele provou do seu amor para conosco. E assim também o Senhor Jesus, né? Que ele tanto nos amou que deu-se a si mesmo por nós, para que nós possamos ser salvos e reconciliados com Deus. Então, isso indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é imensurável, não tem como os mensurar. Ele excede todo o nosso entendimento. Nós podemos viver o amor de Deus, contemplar o amor de Deus, mas nós não temos como mencionar ou mensurar justamente o amor de Deus. Um amor sem medidas, um amor sem medidas é o amor do nosso Deus. Então, nós temos também aqui o terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que maravilha! Que palavra maravilhosa, meus amados. Então o apóstolo Paulo, ele pede aqui então para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O ser humano por si só, ele não manifesta esse amor, porque esse amor é um amor que é incondicional, né? E o ser humano, ele tem essa questão de amar aquele que só a ele convém. O amor de Deus não é esse amor, é um amor incondicional, independente da condição. Deus nos ama, mesmo sendo pecadores, sermos falhos, muitas vezes entristecendo a Ele, mas isso não faz com que o amor dele por nós diminua. E Ele nos ensina então justamente a sermos assim como Ele é. Nós já vimos algumas lições a respeito dos mandamentos, que por exemplo no tempo da lei, todos os mandamentos se resumiam em dois amores, no amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então desde o tempo da lei, tudo se resumia no amor. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele nos deu um novo mandamento, né? Para nós amarmos ao próximo, agora não como nós mesmos nos amamos, mas sim como Ele nos amou, que é um amor que excede todo entendimento, é um amor que não tem comparação, é um amor que é incondicional, porque como nós nos amamos, muitas vezes nós fazemos mal para nós mesmos, né? Então imagina para o próximo. Agora, se nós amarmos o próximo como Jesus nos amou, que se doou e entregou a sua vida por nós, nós também devemos entregar a nossa vida para o nosso próximo. Essa é a maior característica, falo mais uma vez, do discípulo de Jesus. E é isso que Paulo então pedia para que Deus concedesse e fizesse isso para a igreja. Algo importante, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Somente a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela manifesta esse amor. Aqui é interessante também que ele diz que nós não devemos apenas entender e aprendermos o amor, mas nós justamente experimentar a grandeza do amor de Deus. E a forma de eu experimentar a grandeza do amor de Deus é eu praticando esse amor juntamente com o meu próximo. Glória a Deus. E vamos ao último tópico, que agora é o tópico de número 3, que vai ter como tema: a bênção de Deus excede o pensamento humano, né? Diz assim: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Subtópico 1, a dizer a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subirão ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. Essa instrução
mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Deste modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para alguém das mais corajosas orações. Ao você fazer a sua oração, saiba que Deus está ouvindo a sua oração. E quando a sua oração ela é compatível, ela é direcionada e ela está dentro da vontade de Deus, saiba, meu amado irmão, saiba, minha amada irmã, que Deus ele pode fazer muito mais do que você pediu. Você não tem ideia dos tamanhos das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você, professor, precisa mostrar para o aluno os tamanhos das bênçãos que Deus tem para a vida dele. E Deus ele é grandioso, ele é poderoso demais para fazer muito mais do que nós pedimos. Porque os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. E se nós deixamos fazer com que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, nós vamos entender que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Tenha uma vida de oração, apresente a Deus sim as suas causas, mas deixa com que Ele faça a vontade dEle, porque Ele tem muito mais para você do que aquilo que você possa imaginar, do que aquilo que você possa querer. Deixa com que Ele faça a vontade dEle na sua vida, deixa com que Ele cumpra os planos dEle para a sua vida, que com certeza você vai ter muito mais, você vai ser muito melhor do que você imagina, você vai ser muito melhor do que você possa imaginar. Nós temos aqui também, então, agora, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Paulo faz uma oração confiante a Deus. E Paulo aqui, devido à sua oração fervorosa, creio eu, ele já tem a certeza que Deus já tinha ouvido a sua oração e que Deus estava respondendo, que Deus já estava concedendo aquilo que ele estava pedindo e que Deus já ia dar muito mais do que ele pediu. E Paulo aqui então leva a igreja, convida a igreja a adorar esse Deus, louvar, bendizer e engrandecer esse santo nome, porque esse Deus ouve a oração, esse Deus responde a oração, esse Deus ele faz muito mais do que nós pedimos, e a igreja com isso ela é glorificada, ela glorifica o nome de Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós engrandecemos, nós glorificamos o nome de Deus. Deus é aquele que é o mantenedor na igreja, é aquele que faz com que a igreja ela venha crescer, com que a igreja venha expandir, com que a igreja venha gerar frutos, gerar as boas obras. É Deus quem faz, e por isso nós temos que adorar Ele, porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. E a glória devida a Deus é o subtópico de número 3. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Paulo, e que então na sua oração ele coloca ênfase em que essa adoração a Deus, que a igreja ela entenda que a glória não é dela, a glória é das obras
de Deus através de Cristo, e que a igreja ela tem que, durante toda a eternidade, até que Cristo venha, e após a vida de Cristo, durante toda a eternidade, a igreja precisa glorificar a Deus. E Paulo ora, ele intercede pela igreja, para que a igreja ela venha a entender, que a igreja possa viver isso, ela possa fazer com que o nome de Deus seja glorificado em tudo. A igreja ela é formada por adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em tudo que nós fazemos, nós temos que glorificar o nome de Deus. Nós temos que ser fundamentados e arraigados em amor. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fez, orar e interceder um pelos outros. Essa lição, meus irmãos, é de um conteúdo fantástico. E chegamos agora na nossa conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava para o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em tempo todo. A oração de Paulo por esses 4 princípios deve ser a nossa oração, e nós temos que entender esses princípios e procurarmos viver até que chegamos à perfeição. Estamos em um processo, estamos passando por este processo e temos que buscar alcançar esses objetivos e glorificar a Deus em todo o tempo. Meu amado amigo professor, eu tenho certeza que Deus vai te usar de forma poderosa e você vai glorificar o nome de Deus através da sua aula, da sua ministração e através da sua vida. Minha oração é que Deus te abençoe grandemente e te agradeço por estar conosco até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que são todas, para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. Curta, comente, deixe aqui embaixo então seu comentário, para que nós possamos então estar buscando melhorar a cada dia. E não se esqueça, vamos sempre juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o evangelho, anunciando a salvação. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.